Olá! Hoje a gente vai desvendar os segredos de um verdadeiro pilar da indústria moderna. Como é que uma rocha comum se transforma na espinha dorsal do nosso mundo industrial? É isso que vamos entender agora, mergulhando nesse processo monumental que possibilita a vida como a gente conhece. A história toda começa com um problema fundamental. O ferro que a gente precisa para construir tudo, ele não está livre na natureza. Ele está quimicamente preso, combinado com oxigênio, dentro do minério de ferro. Então, para construir nosso mundo, a gente precisa primeiro libertar esses átomos de ferro. E para fazer isso em uma escala gigantesca, a resposta, há séculos, tem sido uma impressionante torre de fogo. Ok, vamos dar uma olhada de perto no herói dessa história, o Alto Forno. Pensa nele como uma fábrica química gigantesca, um reator que nunca para. Ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem no coração de uma usina siderúrgica. Por dentro, ele é todo revestido com materiais super especiais, os tijolos refratários. Eles precisam aguentar temperaturas absurdas e ataques químicos constantes para garantir que a estrutura toda não derreta, né? O interior dele é todo dividido em zonas de calor, sabe? Cada uma com uma função bem específica. Conforme os materiais vão descendo, lá da garganta até o cadinho, a temperatura sobe de uma forma drástica. É um processo super bem orquestrado. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, quais são os ingredientes dessa receita industrial tão poderosa? Bom, basicamente, são 3 ingredientes sólidos. Primeiro, o minério de ferro. Depois, o coque, que é um tipo de combustível feito a partir do carvão. E por último, os fundentes, tipo calcário. Tudo isso é carregado em camadas lá no topo do forno. E aqui tem um detalhe bem interessante. O minério de ferro, quando é muito fino, precisa ser juntado em bolinhas maiores, que a gente chama de pelotas ou sinter. Isso é crucial para garantir que o forno consiga respirar, sabe? Para deixar os gases quentes subirem sem dificuldade. Agora, o coque, ele tem uma função dupla, que é simplesmente genial. Ele é o combustível, o fogo que gera o calor extremo, mas ele também é o esqueleto que sustenta toda a carga lá dentro, impedindo que o forno desabe com o próprio peso. É fogo e estrutura ao mesmo tempo. Para fechar a receita, falta o vento quente. É um sopro de ar violento, pré-aquecido a 1.200 graus Celsius, que é injetado lá na base. É esse ar que bota fogo no coque e dá o start em toda a reação em cadeia. E lá dentro, o que a gente tem é um sistema poderosíssimo de contracorrente funcionando. É o verdadeiro pulso químico de todo o processo. Olha que brilhante a eficiência desse design. Enquanto a carga sólida desce devagarinho, os gases superquentes sobem com tudo. Isso garante um máximo de contato e de troca de calor entre eles. É uma dança perfeitamente sincronizada. Para tirar o oxigênio do minério, existem 2 caminhos. A redução indireta, que usa o gás monóxido de carbono, é muito mais eficiente e acontece em temperaturas mais baixas. Já a redução direta usa o carbono sólido direto na veia, e isso gasta uma energia absurda. Por isso, a eficiência de todo o forno depende de maximizar ao máximo a redução indireta. Depois de toda essa jornada de calor e reações químicas, as matérias-primas finalmente se transformam. E no final saem 3 produtos principais. 2 líquidos, que são o ferro gusa e a escória, e um gás. E o mais legal é que cada um deles tem um propósito bem valioso. 1550 graus Celsius. Essa é a temperatura impressionante do ferro gusa líquido escorrendo lá da base do forno. E como a gente vê aqui, nada, absolutamente nada é desperdiçado. O ferro gusa, super rico em carbono, vira a matéria-prima para o aço. A escória, que limpou as impurezas, é usada para fazer cimento. E o gás que sobrou é reciclado para aquecer o próprio forno. Um ciclo perfeito. Mas apesar de todo esse sucesso, operar um alto forno, olha, é um ato de equilíbrio muito, muito delicado. É preciso um controle constante para manter o fluxo de gás certinho, gerenciar o ataque de substâncias químicas no revestimento, ajustar a composição da escória. Qualquer pequeno desequilíbrio pode de verdade comprometer toda a operação. E claro, hoje a indústria encara o seu maior desafio: como lidar com as emissões e a poeira que o processo gera. A busca por reduzir essa pegada de carbono significativa é constante. Mesmo com tudo isso, o alto forno ainda responde por mais de 70% da produção mundial de ferro. A importância dele é inegável, o que torna sua evolução ainda mais crítica.
E a pergunta que fica no ar é: será que esse gigante, nascido lá no século XIX, consegue evoluir para um planeta que, no século XXI, busca desesperadamente a descarbonização? Esse, com certeza, continua sendo um dos maiores desafios da indústria moderna.